Olá, mais uma vez, bem-vindos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui do YouTube, tá? Como vocês sabem, as convenções começaram aqui no nosso município de Cabrobó. Nós já trouxemos uma análise a respeito da convenção que oficializou a chapa do Dr. Auricélio com o Edgar Caldas. E agora a gente vai trazer uma análise voltada para a convenção desse dia 14 de setembro, voltada, portanto, para a oficialização da chapa do Galego de Nanay e Dr. Lucas. Bem, gente, a gente precisa começar aqui falando sobre a estruturação do evento, que foi um tanto particular, foi em forma de drive-in, ou seja, as pessoas a priori teriam que ir nos seus carros, se manterem dentro dos seus carros, portanto, e assistirem à apresentação e à oficialização da chapa. Muitos carros compareceram ao local, não é? Houve também um atraso, como sempre, né? Já aconteceu o atraso em relação a outra convenção. Nesta convenção do Galego de Nanay não foi diferente. Houve também um atraso muito grande também. Bem, os dois candidatos aí majoritários, no caso, tanto o pré-candidato a prefeito quanto o pré-candidato a vice-prefeito, entraram por uma ala que foi deixada entre os carros, entraram em carro aberto, acenando para o público, em seguida se dirigiram ao palco. Num segundo momento, os candidatos, pré-candidatos, na verdade, foram chamados ao palco naquele momento, todos eles, vereadores, inclusive, pré-candidatos ao legislativo, e em um outro terceiro momento, o que nós tivemos foi a apresentação de cada um desses vereadores num telão, tá? Então, sim, houve uma diferenciação. Talvez o momento de pandemia tenha cobrado que a inventividade, a criatividade tenha aflorado ali para fazer algo diferente, embora haja e houve riscos quando a gente pensa em fazer isso, tá? Bem, vamos então para um primeiro momento aí, porque logo em seguida, depois disso, veio então a chamada do Caio Maniçoba, deputado, né? Ele veio de Floresta e subiu ao palco, ao palanque, no caso, para fazer suas primeiras colocações. O Caio Maniçoba, vamos então aqui aquilo que foi falado, ele disse o seguinte em determinado momento, abre aspas: ao contrário de muitos, vocês não são de uma oligarquia, fecha aspas. Bem, é preciso ter muito cuidado quando a gente utiliza esses jargões políticos, principalmente quando a gente se refere à oligarquia. Afinal de contas, a oligarquia ganhou um termo pejorativo voltado justamente quando a gente olha para o passado, que diz respeito ao controle do poder, tá? Por parte de poucos, não é? E perseguição também, evidentemente. Mas a oligarquia, dentro do campo da política também, pode ser vista como um governo que é gerido por uma família ou por um grupo político, por um determinado partido político, um determinado segmento político por muito tempo. Isso também pode ser visto por oligarquia. Nesse sentido em específico, não diretamente, mas indiretamente, o candidato do caso Galego de Nanay, ele sim faz parte de uma oligarquia indiretamente, pelo fato de ter apoiado sempre Sebastião Oliveira, pelo fato de ter apoiado sempre Inocêncio Oliveira, como palavras dele mesmo disseram lá, e pelo fato também de ter apoiado sempre o ex-vereador Romero Gomes, alguém que se perpetuou na política, se manteve justamente fiel também a um determinado grupo político, e isso caracterizando uma oligarquia. Seria uma oligarquia direta, ou seja, voltada excepcionalmente, né, para o Galego de Nanay? Não, mas não seria uma oligarquia indireta por causa do apoio incondicional durante todos esses anos. Então é preciso ter muito cuidado, e me parece que o Caio Maniçoba, quando ele usa alguns termos, ele utiliza com algum desconhecimento em relação a alguns fatos. Outro caso aqui, ele falou o seguinte, abre aspas, para que não caiam na esparrela de ter uma Câmara contra chantageando o prefeito, fecha aspas. Foi mais uma das colocações dele aí. Me parece que chegou aos ouvidos dele de que prefeito aqui em Cabrobó só governa se for oferecendo vantagens e cargos políticos. Aliás, isso diz respeito do próprio político, na própria política como é vista já há algum tempo aqui. É nociva? É, infelizmente só é feita dessa maneira, tá? É o toma lá da cá que se estabelece sempre. A gente lembra aqui que Eudes Caldas, quando governou com a maioria da Câmara. A gente lembra que quando Auricélio governou com a minoria da Câmara. A gente lembra que o atual prefeito Marcílio Cavalcante governa com a minoria da Câmara.
tem sim sofrido ataques muito fortes, tem sim tido perdas, mas tem tido projetos aprovados também. Então, nesse sentido aqui, é preciso estabelecer com calma o que se quer dizer com chantagem da Câmara. E aqui me parece uma crítica dele diretamente a uma outra convenção. Seria a outra convenção que está vindo por aí, a convenção do dia 16. E lá muitos que subirão ao palanque serão aqueles que faziam parte da Câmara do Poder Legislativo e que, nas palavras do próprio Maniçoba, não permitem governo nenhum, ou seja, executivo nenhum, governar. Em um outro momento, ele diz o seguinte, abre aspas, a gente não veio aqui para falar mal de ninguém, de ter uma Câmara, fecha aspas. Ora, como não veio falar mal de ninguém se a primeira coisa que fez foi fazer uma alusão muito negativa, né, e até pejorativa em relação à chantagem, esse foi o termo utilizado, em relação aos outros candidatos adversários de um outro lado. Bem, aqui há no mínimo uma discordância em termos, tá? Seguindo então as palavras dele, abre aspas mais uma vez. Acompanho as pesquisas que existem aqui nesse município e saio daqui animado. Nós vamos ganhar essa eleição e não vamos ganhar por pouco, vamos ganhar por muito, fecha aspas. Bem, eu não sei a que pesquisas de opinião o deputado teve acesso. É bem provável que aquelas pesquisas mais internas que são encomendadas justamente para saber qual é a avaliação de determinada candidatura em determinada localidade, tá? Bem, é possível que ele tenha se referido a isso. Mas, experiente como deveria ser, o deputado Maniçoba deveria entender que existe uma grande diferença entre aquilo que sai nas pesquisas e entre aquilo que sai nas urnas. Muita gente já foi muito surpreendida em relação a isso. Como, então, falar a respeito de pesquisas? Alguém lembra do Donald Trump, por exemplo, que ficou atrás o tempo inteiro na corrida à Casa Branca nos Estados Unidos e surpreendeu o mundo batendo a Hillary Clinton, mesmo esta tendo o apoio direto do Barack Obama? Alguém lembra, por exemplo, do que aconteceu aqui no Brasil? Um deputado muito pouco conhecido, do baixo clero, como já diziam aqui, subiu de 2% para fenomenais 48% das intenções e vencendo as eleições em segundo turno com mais de 50 milhões de votos. As urnas muitas vezes acenam isso. O que falar então do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, um até então desconhecido, conseguiu ganhar o governo? Então, dessa forma, é preciso ter muito cuidado também com o que se afirma em relação às pesquisas. E eu lembro aqui também que pesquisas nem sempre são tão assertivas assim. Eu lembro que as últimas pesquisas, há não muito tempo, do Ibope e do Datafolha, davam uma margem de erro que, ao que a gente observa na realidade, foi diretamente contrário. Não acertaram nem na margem de erro. Então, falar em pesquisas para dizer que vai ganhar e vai ganhar com ampla vantagem, soa, no mínimo, como uma incoerência para um político que tem já algum tempo nessa carreira aí. Bem, em um outro determinado momento, o deputado diz, abre aspas, não adianta só a gente ser médico na essência. A gente acha bom um bocado de coisa, mas nunca ir no médico, porque quando a gente vai no médico, é sintoma que a gente está doente. Fecha aspas, então, para o deputado. Olha aqui, né? Aqui um total desconhecimento de casos da própria medicina por parte do deputado Maniçoba, né? Eu entendo e eu acho que muita gente entendeu o que ele quis dizer, que no final das contas todo mundo quer estar saudável, ninguém quer ir ao médico porque isso poderia dizer que você teria algum problema para ser tratado. Mas olha, foi uma fala infeliz e mostrou total desconhecimento nesse sentido, porque o deputado pode não saber que uma porcentagem muito alta de mulheres, por exemplo, não fazem exames preventivos para mama e que há uma porcentagem muito grande, inclusive de mulheres no Brasil, que tem câncer de mama porque não fazem exames preventivos. Ou seja, não se trata de ir ao médico porque alguma coisa está ruim, se trata de ir ao médico para fazer uma prevenção. Quantos brasileiros descobriram que estava com um problema de próstata, alguns até já avançados, porque não foram ao médico em um outro momento, quando sequer sentia nada, apenas para fazer um exame preventivo? Quantas outras pessoas também acabaram descobrindo que tem algum tipo de problema de saúde porque passaram anos sem ir ao médico e porque não sentiam nada? Então não se trata de ir ao médico porque alguma coisa está ruim. Se trata de ir ao médico porque é o correto a se fazer. Qualquer cidadão, se tivesse um sistema público de saúde um pouquinho melhor, que oferecesse um pouquinho mais de substância ali para atender a população, sabe que deve ir ao médico periodicamente. Por uma questão de prevenção,
não por uma questão de doença, mas por uma questão de prevenção. E eu acho que aí o deputado então se engana literalmente. Bem, depois do Caio Maniçoba, veio um vídeo que foi enviado pelo Sebastião Oliveira, que também teve participação no evento de ontem, tá? Logo em seguida, o Silvio Costa Filho, deputado também, né, acabou participando também como uma das lideranças de apoio à candidatura do Galego de Nanai. E aí, em seguida, subiu o Barnar Russo, que é um nome muito conhecido aqui no nosso município de Cabrobó, tem um histórico relevante no que diz respeito à questão também de um processo para manutenção de pacificação também, tá? E colocou a candidatura dele a priori, e ele falou justamente disso e de uma avaliação que deveria acontecer para que se decidisse quem seria o candidato, se ele ou o Galego de Nanai, e ele acabou então saindo dessa possibilidade, tá? E estava lá no palco, no palanque, trazendo o apoio dele diretamente para o candidato agora, Galego de Nanai, e o vice, Dr. Lucas. Depois disso veio a fala do Eliel, que é irmão do Galego de Nanai. E a fala do Eliel vai fazer uma espécie de síntese a respeito da própria candidatura. Porque o Eliel, ele vai dizer em muitos momentos que houve uma frustração por parte do Galego de Nanai quando esse tentava um cargo público em um determinado momento e foi barrado pelas pretensões do ex-vereador Romero Gomes, tá? A quem eles sempre seguiam. Vai falar também sobre a escolha do vice, que foi, inclusive, uma colocação feita pelo próprio Eliel para que o vice fosse colocado em foco na figura do Dr. Lucas. E vai falar também sobre a provável oposição da mãe de ambos ali em relação a essa candidatura, se ela ainda estivesse entre nós. Tá? Então, a partir dali tem uma pequena narrativa de apresentação, já uma espécie de pré-apresentação do candidato, né? E aí depois vem as palavras do Dr. Lucas, que aparece até aquele momento como pré-candidato a vice e depois oficializa, né, essa candidatura a vice-prefeito aqui de Cabrobó. Então, vamos ao que disse alguns pontos aqui que eu gostaria de chamar a atenção do que disse o vice, tá? Abre aspas para o Dr. Lucas. A gente tem que parar de pensar na mesmice, a gente tem que organizar o básico, mas a gente sabe que muitas pessoas da nossa cidade precisam de um atendimento de qualidade com especialistas. Quantas mães não desejam ter seus filhos atendidos por pediatras, que uma mulher tenha um ginecologista para lhe atender, que a gente tenha um bloco cirúrgico muito melhor organizado? Quantas pessoas que têm dificuldade na vida por causa de problemas com drogas precisam de uma política de combate ao uso de drogas, de um centro de atenção psicossocial para crianças com autismo? E isso nós temos a certeza que podemos fazer, porque não precisa muito, vai ser só vontade do gestor. Gente, fecha aspas, né? Gente, aqui eu preciso dizer o seguinte, né? Tudo isso que foi colocado aqui pelo até então pré-candidato a vice, ou ele é justamente a voz da inexperiência falando, ou seja, da ingenuidade, né, falando, e a partir da ingenuidade a inexperiência falando, e por isso a imaturidade total em relação ao conhecimento da coisa pública, como funcionam os meandros e burocracias, ou então essas palavras do Dr. Lucas, que dizer exatamente uma ridicularização a quem tanto veio à frente da política cabroboense durante todos esses anos e não conseguiu tirar determinados pontos que ele citou aqui do papel e transformar isso em realidade. Uma das duas coisas aí, porque ele finaliza dizendo que não precisa muito, que vai só da vontade do gestor. Então, é uma crítica direta. Faltou vontade? É fácil fazer? Por que não foi feito? Ou será que são palavras apenas da imaturidade, da ingenuidade diante do cenário político? Vamos aguardar. Só o tempo poderia dizer, então, em uma eventual situação deflagradora lá em novembro. Bem, seguindo aqui também em relação a isso, o Dr. Lucas em determinado momento fala em esperança, abre aspas. A esperança não pode morrer, acreditem, fecha aspas. Se ouviu muito a palavra esperança, inclusive, tá? O próprio pré-candidato Galego de Nanai falou na Casa da Esperança, número 70, para fazer uma alusão ao número e também aquilo que eles levam, né, para a população cabroboense. Olha, eu preciso entender aqui se essa esperança trata-se do mesmo discurso clichê que vem sendo utilizado há décadas por vários políticos em Cabrobó, no estado de Pernambuco, no Brasil inteiro,
Ou seja, se essa esperança trata-se apenas de uma continuidade, um continuismo no discurso, e aqui para fazer um paralelo metafórico, há uma caixa de Pandora em que todos os elementos são soltos, menos a esperança, e o povo morre à míngua esperando que esta saia de dentro da caixa, tá? Bem, a gente vai ter que esperar também, tá? Em outro momento também, ele diz o seguinte, abre aspas, juntos com vocês, que serão nossos combatentes, nossos guerreiros, para tentar transformar a história de Cabrobó, e isso não é palavra de político, isso é de coração, fecha aspas. Olha, aqui eu tenho uma imensa dificuldade de entender por que as pessoas têm um conceito tão beligerante em relação à política. Não se vai a lugar nenhum se não for por meio da política. A boa política, ela observa, ela identifica problemas, ela resolve, ela constrói, é ela quem faz a transformação da cidade, é ela quem traz a polis para dentro da vida das pessoas, ela que faz com que o lugar se torne pequeno, deixe de ser pequeno para se tornar um lugar grande. Então, não se pode demonizar a política, porque aí você acaba se imiscuindo também da situação e acaba se juntando a todos aqueles de a quem você critica. Então, é uma utilização parafraseal aqui, mas ao mesmo tempo um conceito, um discurso que ele é nocivo, porque é a política agindo contra a própria política, ou seja, o político agindo contra a política, que é o único elemento capaz de, numa democracia, fazer com que as pessoas mudem de vida, melhorem suas vidas, né? Então, é um outro ponto aqui que eu gostaria de comentar. Logo em seguida veio o pré-candidato, no caso Galego de Nanaio, e ele abre dizendo o seguinte, abre aspas, Cabrobó está cansado de uniões que são feitas pensando apenas em vencer eleições e não em governar uma cidade, fecha aspas. Estaria o pré-candidato até aquele momento, Galego de Nanaio, falando diretamente para Eudes Caldas, o ex-prefeito de Cabrobó? Afinal de contas, foi ele quem fez uma aliança com o Dr. Auricelio em determinado momento e aí depois saiu dessa aliança. Foi ele quem apoiou Marcílio Cavalcante e depois caiu fora. É ele agora que está no mesmo palanque de Auricelio de novo. Seria então uma mensagem indireta para ele? Vamos a um outro ponto aqui, quando o Galego de Nanaio diz, abre aspas, ganhar uma eleição e depois romper, virar as costas, esquecer o povo, se trancar em suas casas e só querer aparecer 4 anos depois, fecha aspas. Me parece que aí já clarifica quem é o personagem a que nós podemos atribuir essas mensagens, não é? Em um outro momento, o candidato, e agora candidato, né, diz o seguinte, abre aspas, união por Cabrobó com prazo de validade. E isso justamente fazendo uma menção diretamente ao ex-prefeito Eudes. Essas características só se enquadram ali. Me parece que assim você também está escolhendo um adversário para bater. E aí vai se falar em promessa e em proposta. Mas vamos o que ele disse aqui, ó, abre aspas. Nós não queremos fazer uma política de promessa. Por onde a gente tem andado, a gente não tem vendido ilusão para o povo. A gente não tem mentido para as pessoas. A gente quer fazer uma política verdadeira, transparente, de pé no chão, fecha aspas. Olha aqui, faz sentido que até então pré-candidato diga que, olha, não vai ser mais o mesmo, não vamos prometer o que nós não podemos, porque isso seria enganar as pessoas. Faz todo sentido. Mas é o seguinte, isso é a mesma coisa que outros já disseram e vem dizendo há muito tempo. Ou seja, é mais um clichê, é mais um discurso que nós só poderíamos verificar no futuro. E como o futuro não está palpável em nossas mãos e não pode ser avaliado, então fica como mais um clichê mesmo. Outra coisa que se pode depreender daí é que existe uma grande diferença entre promessa e proposta. A promessa é vazia. É como se um aluno do primeiro ano do ensino médio dissesse: eu vou fazer um cinema, eu vou construir um hospital, e nunca dissesse como, com quais recursos, qual projeto foi realizado, idealizado para isso, quais empresas estarão envolvidas, é apenas dinheiro público, em que setor. Veja, governar uma cidade requer muito mais que fazer promessa, requer fazer propostas. E as propostas, quando se fazem sólidas, elas têm recursos, têm estudo de impacto, têm lugar, têm tudo o que se precisa para que se transforme em uma proposta, para que não seja mais palavras verborrágicas jogadas ao vento. Então, me parece que o candidato Galego de Nanaio, ele vai precisar então sair dessa zona de conforto, de dizer que, olha, somos o novo, mas nós não temos nada para prometer. No caso, as propostas. É isso que as pessoas estão esperando, candidato?
o senhor, do Dr. Auricélio e também do provável outro no dia 16 de Saraiva. Propostas, e as propostas, para terem viabilidade, elas precisam ter estrutura, precisam ter estudo, precisam ter orçamento, precisam ter pessoas pensantes por trás, porque senão se trata de um cheque em branco. E aí depois lá no futuro pode-se muito bem dizer: bem, eu não prometi nada a vocês, então suas críticas são infundadas. Quando você não faz proposta, você tira até mesmo o direito das críticas serem fundamentadas lá no futuro. Ou seja, tenta se esquivar. Bem, eu vou ficando por aqui. Essa foi a minha análise a respeito da convenção de ontem, né? No caso, a convenção do dia 14, do Galego de Nanay, vice Dr. Lucas. Vamos ver então a partir de que momento essa candidatura vai trazer, evidentemente, tudo aquilo que se reporta a trazer, porque no momento de convenção não é possível ainda dizer exatamente com amplitude aquilo que se pensa para o município estruturar. E aqui então cabe a nós apenas falar sobre o momento, os discursos e o que eles poderiam estar querendo dizer por trás, tá? Vamos então aguardar a próxima convenção, que é a convenção do dia 16, e eu estarei, como sempre, analisando para você. Tchau e até a próxima!